mas glória a Deus por esses testemunhos, em nome de Jesus, amém? E mesmo, irmão, eu não tenho isso comigo, não. Mesmo se não houver testemunho, irmãos, né? Ou mesmo se, porque antigamente, nós pastores, nós tínhamos uma coisa assim, né? Ah, porque não manifestou demônio, então Deus não operou negativo, irmão, né? Deus opera do mesmo jeito. Ah, não houve testemunho, não, Deus opera do mesmo jeito também, no nome de Jesus. Em falar em testemunho, irmão, eu estava orando e eu lembrei de algo que eu disse lá no Jardim Paula, que eu vou começar a fazer aqui. Eu quero ouvir testemunho, viu, irmão? Pode ser de segunda, de quarta, pastor, tropecei, pastor, e não quebrei a unha. Eu quero ouvir esse testemunho. Pastor, eu estava, né, cortando a unha, cortei o dedo, mas eu orei e não sangrou mais. Irmão, independente se é pequeno ou grande, tem que ser tudo para a glória e honra do Senhor Deus, amém? Irmãos, a igreja tem que ter testemunhos. Se não houver testemunho, irmão, então eu e os obreiros, a gente tem que, né, voltar a sentar de novo no banco, ou ir embora, ou fazer alguma coisa, pagar a mão disso aqui, né? Ou seja, tem que ter. Eu sei que tem muito testemunho aí, irmãos, tá? Não só dessa oração aqui, mas eu falo testemunho de cura, de libertação, financeiro, ou seja, eu quero ouvir, viu? Vou começar a provocar você nos cultos, para você testemunhar. Culto de segunda, culto de quarta, sexta, independente se é domingo, se você quer contar de segunda, amém, meu irmão? Vou começar a provocar você, para você contar testemunhos no nome de Jesus, viu, meu irmão? Tá? Quem entendeu, diga amém. Ah, pastor, tem um testemunho assim que eu orei, né, e o ônibus passou e eu não perdi, né, o horário. Será que eu conto, meu irmão, qualquer coisa? Eu vou começar a provocar você. Eu quero ouvir testemunhos aqui no nome do Senhor Jesus. Viu, meu irmão? Tá? Eu quero ouvir. Ai, pastor, eu tenho vergonha. Então vamos quebrar essa timidez. A palavra do Senhor Deus diz que os tímidos não herdarão o reino do céu, viu? Tem que contar. Porque pelo seu testemunho, irmão, né, você ajuda outra pessoa, a manifestar sua fé também, né? Ou coisa do tipo, viu, meu irmão, tá? Vamos supor, de repente, né, como o irmão Adilson contou, que ele estava com essa gastrite e ele crê que foi curado. Aí daqui a pouco, irmão, uma pessoa fala, peraí, daqui a pouco, né, o Creomar, um exemplo, né? Eu sofro de gastrite também. Então, como o irmão foi curado, eu posso ser curado, viu? Seu testemunho, meu irmão, além de glorificar Deus, né, ele motiva a fé de outras pessoas, né? Como eu já contei que fui curado da enxaqueca. Ainda ontem eu estava com a minha esposa numa farmácia, ela falou aqui, ó, né, lançou tal remédio para enxaqueca. Eu falei, graças a Deus eu estou curado, não preciso mais desse negócio aí, né? Ou seja, então, irmãos, então, assim como eu contei, fui curado da enxaqueca, né, fui curado de intolerância à lactose, fui curado do joelho. Então isso aí motiva você. Não, peraí, se o pastor foi curado, eu posso ser curado. Se o Adilson foi curado, eu posso ser curado. Né? Às vezes você conta um testemunho financeiro. Não, peraí, se, né, o irmão, ele rompeu, eu posso romper. Não, peraí, então, meu irmão, seu testemunho, né, ele ajuda a provocar a fé de outras pessoas no nome de Jesus, tá bom? Tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Já tá ao vivo, Obreiro Grace? Já, né? Deixa eu compartilhar aqui. Isso, enquanto isso, irmãos, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 4. Vamos lá. Irmãos, a partir do próximo domingo, nós vamos começar, irmãos, a estudar, tá, sobre as igrejas, tá? As igrejas do Apocalipse, se eu não me engano, são 7 igrejas. Não me lembro de cabeça e a sequência delas, tá? Nós vamos estudar sobre, meu irmão, tá? O Apocalipse, viu? Ou sobre as igrejas, as 7 igrejas. Cada domingo, nós iremos, irmãos, estudar, tá? Sobre uma igreja, tá? Isso, vamos lá. O estudo do Apocalipse, irmão, é um estudo intenso, tá? É um estudo bem extenso, né? Mas a gente não está com pressa não, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo número 4. A versão NVI, tá? A partir do próximo domingo, a gente passa, irmãos, a falar sobre... a gente passa a falar sobre as 7 igrejas, tá? Cada domingo nós iremos estudar sobre uma igreja. Aí depois que nós terminarmos, irmãos, de falar sobre
as 7 igrejas, a gente volta a falar dos selos, né? Trombeta, enfim, né? E depois a gente vai falar do anticristo e do juízo final, viu? Então, irmão, tem muita coisa ainda aí, viu? Tem muita coisa. Então, vamos lá. E lembrando os irmãos, viu, que amanhã, tá? Às 17, 19 horas. Se você não tem o tijolinho, ou se você não tem um pedido de oração, eu te entrego agora. Você que queira retomar, ou reconstruir, ou construir algo, pastor, a pandemia deixou um rombo nas minhas finanças, na minha saúde. Então amanhã é o dia de nós usarmos a fé e irmos para cima. Então pega o tijolinho, pega o pedido de oração de segunda-feira, e amanhã eu te espero, viu? Tá? Amanhã estarei junto com vocês. Segunda-feira passada nós estávamos em missão do nosso vários, mas amanhã estarei com vocês, às 17 e 19 horas, viu? Tá? No nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, pega aí o seu pedido de oração e o tijolinho também. Tá na hora de você usar a sua fé, meu irmão. Tá? A fé, ela rompe barreiras. A fé, ela rompe o que a carne não rompe, tá? Então, amanhã é o dia de nós clamarmos, orarmos e buscarmos reconstruir ou construir no nome de Jesus. E outra coisa, irmão, esse propósito não é só financeiro, não, tá? Eu abro o leque para todas as áreas, viu, irmãos? Às vezes tem pessoas que ela tem a mente, meu irmão, pequena, né? Não, pastor, mas segunda-feira é só finança. Eu não quero, né? Não, meu irmão, quem falou que é só finança? A gente abre o leque para saúde. Tem pessoa que precisa retomar a sua saúde. Tem pessoa que precisa retomar o casamento. Tem pessoas que precisam retomar, meu irmão, né? Relacionamento de pai e filho. Então amanhã é o dia, faça o pedido de oração e venha junto com a gente e vamos para cima no nome de Jesus, tá bom? Apocalipse capítulo 4, versículo 1, a versão NVI, tá bom? Então vamos lá. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas, tá? Então, irmão, João, né, está dizendo que ele viu uma porta aberta no céu, tá bom? Tá? Então vamos lá. Todas as vezes, irmão, que você vê no Apocalipse, viu? Ou na Bíblia, voz de trombeta, tá? Voz de trombeta e voz de muitas águas e voz de trovão é a voz de Deus, viu? Eu acho que foi em Isaías, né? Que Deus, ele falando com... Isso, eu posso estar enganado, mas eu me retrato depois se eu estiver errado, tá? Se o irmão Adilson souber, se eu não me engano, foi em Isaías, né? Que Deus também falou com ele, né? Através foi com Isaías e com Moisés, se eu não me engano, né? O povo estava lá embaixo, enquanto Deus estava falando... Isso, foi com Moisés, perdão, irmãos, tá? Com Moisés, que... enquanto Deus falava com Moisés, né? Os 10 mandamentos, quando Moisés estava lá em cima do monte, lá embaixo, né, o povo via trovões e raios e coisa do tipo, né? Então Deus estava falando com Moisés, viu? É mais ou menos assim, né, meu irmão? Vamos fazer uma pequena comparação aqui, né? Irmãos, tem pessoas que têm medo de raio, né? Mas e quando dá o trovão que treme tudo, né? Ou seja, irmãos, é mais ou menos assim, né? É uma coisa assim, irmão, né? Treme terra, né? Tem trovão que quando dá, né? Treme terra, né? Treme, cai as coisas. Então, vai por aí mais ou menos a voz de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Então, irmãos, né? João, ele está falando, né? Das coisas que serão. Tinha uma porta aberta no céu, viu? Ele falou que tinha uma porta aberta no céu, tá? Ou seja, tem uma porta aberta para todos nós. Ele está falando do futuro, viu? João, ele está falando do futuro. A João falou que tem uma porta aberta para todos nós. Então, ele estava, meu irmão, no presente, falando do futuro, tá? Então, vamos lá. João, ele estava lá em cima, né? Arrebatado, como eu disse para vocês, tendo aquela visão, né? Ou seja, uma porta aberta para a eternidade, tá? A eternidade, meu irmão, a eternidade, né, é algo para todos nós. Então a eternidade é coisa, tá, futuro, no nome do Senhor Jesus. É mais ou menos assim, né? O tempo, irmãos, ele é passado, presente e o que? Futuro, tá? Então, meu irmão, na eternidade,
o passado, presente e futuro é agora. Quem se lembra que eu disse para vocês que lá em cima não há tempo, viu? Lá não haverá choro, lá não haverá morte, lá não haverá tristeza, nunca mais, né? Tem até aquele louvor, né? Além do Rio Azul, né? Não haverá choro, morte, tristeza, né? Você nunca mais, lá em cima não haverá tempo, tá? Então João, ele desfrutou um pouco disso lá em cima, quando ele estava tendo, tá? Essa visão. Na verdade, não é lá em cima, é aqui, né? Aqui será, depois nós vamos estudar sobre isso, tá? Por que que a terra, ela será queimada, pastor? Porque vai purificar, tá? E a Nova Jerusalém será aqui, viu? Será que é a Nova Jerusalém? Mas depois nós vamos estudar, nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Então, irmãos, no mesmo instante para Deus que nascemos, nós já morremos, viu? Ou seja, aonde João estava, ele tinha perdido a noção do tempo, ele tinha perdido a noção do tempo. Tá? Por que, pastor, que João, ele tinha perdido a noção do tempo? Porque um dia para Deus é como 1000 anos, viu? E como João falou, que houve uma batalha no tempo, né, que houve, mas ainda hoje não houve essa batalha, porque João estava no tempo, né? João estava lá em cima, ele falou que viu uma batalha, só que essa batalha não houve ainda. João viu a batalha, só que essa batalha não houve. Por quê? Porque, meu irmão, ao mesmo tempo que João estava no presente, ele já estava vendo o futuro lá em cima, lá no céu, viu? Então, irmãos, eu e você, nós precisamos entender uma coisa, irmão. Coloca aí, obrigado, for na tela aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Coloca para mim, fazendo um favor. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Isso, olha lá, irmãos, ó, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como que 1000 anos. E 1000 anos é como que um dia. Então, para Deus, irmão, 1000 anos é como se fosse um dia, né? E um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então, é mais ou menos assim, né? Irmãos, enquanto para nós parece que está demorando, para Deus, meu irmão, está tudo tranquilo, porque como ele mesmo disse, né? Como está na sua palavra, um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Por isso, meu irmão, que você tem que aprender, nós temos que aprender a manter, meu irmão, a calma, a tranquilidade em relação aos problemas. Por quê? Pastor, esse negócio não resolve. Pastor, está terminando o final do mês. Até agora eu não bati minha meta. Até agora eu não recebi a resposta. Até agora as coisas não aconteceram. Calma, irmãos. Né? Eu acredito que eu já ensinei isso aqui para vocês. Quantos dias falta para terminar o mês de junho? Quantos dias falta? Vamos lá. Quantos dias falta, irmão, para terminar o mês de junho? 4 dias? Então, se um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como um dia, então, irmãos, quantos mil anos ainda falta para terminar o mês de junho? 4.000. E por que você está angustiado? E por que você está ansioso? Sem dormir, né? Ou querendo fazer loucura, besteira, ainda falta 4.000 anos, irmão, pela fé. Então mantenha calma. 4.000 anos é tempo, irmão? Sim ou não? Misericórdia, então mantenha a sua calma. Ainda falta 4.000 anos para terminar, né, o mês. Então fica na fé que até o dia 30, né, o 31, Deus ele irá dar resposta. Irá acontecer, confia, acredita, descansa. Falar, seu Deus diz, né, entrega, né, confia, descansa no Senhor e tudo mais Ele o fará. Só que o problema é que a gente está desesperado, a gente fica, né, coisa do tipo, não, meu irmão, ou seja, né, Deus ele não age no seu tempo, Deus age no tempo dele. Então, aprenda, irmãos, a manter a calma, a manter a tranquilidade, porque ainda falta muito para terminar o mês ainda, tá bom? Tá? Quem está entendendo, diga amém. Então, vamos lá, ou seja, é mais ou menos assim, ó, né, muitos acham, irmãos, que não vão acontecer. Porque está no verbo passado. Ou seja, na eternidade, irmãos, não há tempo. Né? Tem pessoas que acham que... pastor, mas a Bíblia, né, como diz lá em Joel, né, a Bíblia diz
e seria enviado o cortador, migrador, destruidor, o gafanhoto, né? Isaías falou tanta coisa em relação ao futuro. Joel falou tanta coisa em relação ao futuro. Profetas falaram tanta coisa em relação ao futuro, né? Daniel falou, João falou. Pastor, eu acho que essas coisas não vão acontecer, porque isso aí é passado. É como eu disse para você, meu irmão. Para Deus, o passado, o presente e o futuro estão juntos. Porque aonde Deus está, ou seja, no céu, tá? Nesse lugar espiritual, não há tempo. Então, muita coisa, irmão, que foi falado no passado ainda vai acontecer. Nós estudamos, né? Nós estudamos Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é o resumo do Apocalipse, né? Lá fala do antes, né? Lá fala do antes, né? O arrebatamento. Lá fala o período do arrebatamento. E lá fala após o arrebatamento. E fala sobre o fim. Então, irmãos, eu e vocês não podemos desacreditar da Bíblia quando você estiver lendo a Bíblia, viu? Principalmente o Velho Testamento. Isso aqui é balela. Não, isso aqui não vai acontecer. Não, isso vai acontecer, irmãos. Quantas pessoas estão brincando com a sua salvação? Quantas pessoas estão brincando, meu irmão, de ser crente? Quantas pessoas estão brincando? Não, essas coisas não vão acontecer. Não, isso aqui, irmãos, a gente só, né, desacredita até acontecer com a gente. Aí depois que acontece, a gente, poxa, né, coisa do tipo. Então, Jesus chamou João, meu irmão, para mostrar o futuro e não o passado, tá? João foi arrebatado. João, né, foi arrebatado. Jesus mostrou para ele, irmãos, tá, o futuro e não o passado. Porque os profetas falaram, né, do passado, falaram de coisas que iam acontecer agora no futuro, viu? E Jesus mostrou para ele o futuro. Então, tudo que está escrito no livro de Apocalipse vai acontecer, viu, meu irmão? Tem coisas que já aconteceu e tem coisas que ainda irão acontecer, viu? Nós estudamos domingo passado, domingo retrasado, em Mateus capítulo 24, né? Em relação ao tempo, né? Irmãos, para você ver, esse tempo está doido, né? Lugar que nunca chovia, chove agora. No Nordeste, né, dificilmente chovia, até enchente está tendo no Nordeste. Para você ver, um dia está calor, outro dia está frio. Um dia chove, outro dia não chove. Meu irmão, o tempo está, né, ou seja, então isso já é as dores de parto. Ou seja, a igreja já está em contração, né, isso é as dores de parto. Mas ainda a igreja, né, não deu a luz a Jesus. Mas tudo isso, meu irmão, é a contração. Tá? Tudo isso, meu irmão, é as dores de parto. Então, para você ver, o que foi escrito há 2000 anos está acontecendo agora. Nós vimos, nós estudamos o que, meu irmão, foi escrito há 2000 anos atrás, na época de Jesus, aproximadamente há 2000 anos atrás, está acontecendo agora. E tem muita coisa que vai acontecer ainda. Por isso a gente não pode desacreditar. Viu, meu irmão? Tá? Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. Versículo, Apocalipse, né, capítulo 4, versículo 2. Vamos lá continuar a leitura aqui, no nome do Senhor Jesus, amém? Eu preciso explicar isso para vocês, irmão, porque depois, senão, fica um ponto de interrogação na cabeça, não estou entendendo. Como daqui a pouco eu vou mostrar para você que a mesma visão que João teve, Daniel teve também. Vou mostrar para você na Bíblia. Porque às vezes você lê a Bíblia e você fala, peraí, mas isso aqui, né, irmãos, a Bíblia, presta atenção, a Bíblia é mais atual, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal, meu irmão, que vai passar amanhã cedo no noticiário. A Bíblia já falava de ansiedade, irmãos, há mais de 2, 3, 4 mil anos atrás. A Bíblia, para você ter ideia, né? Hoje em dia a gente vê essa questão de racismo, né? A gente viu esses dias, essa semana agora, aquele promotor que agrediu aquela outra promotora, né? Bom, tudo isso aí já acontecia, está tudo na sua Bíblia. Na época lá de Moisés, né? Racismo, na época lá de Moisés, porque Moisés casou com uma mulher cuxita, né? Quem é cuxita? A descendência africana, né? Porque, né, a mulher era negra, os seus irmãos estavam com preconceito contra Moisés, já existia isso, né? Então,
irmãos, coisa relacionada à mulher, tanta coisa, irmão, já existia. Então a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai passar amanhã, meu irmão, pela manhã. Então por isso, às vezes você lê a Bíblia, às vezes você pode pensar, peraí, mas será que isso aqui já aconteceu ou vai acontecer? Será que isso aqui está acontecendo? Será que isso aqui... Não, meu irmão, tem muita coisa que foi falada no passado que ainda vai acontecer. Viu? Então você não pode desacreditar. Não, pastor, mas isso aqui está falando para essa época. Sim, tem coisa que foi falada para a época, mas também serve para os dias de hoje. Viu, meu irmão? Tá? Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. Versículo 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu. E nele estava sentado alguém. Versículo 3, vamos lá. Isso. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris. Né? Na verdade, irmão, essa tradução está errada, tá? Depois eu vou ensinar você. A versão King James, que chega mais próximo do hebraico, né, do original. Se você... Coloca a versão King James para me ver uma coisa aí, esse versículo 4 aí. 3, deixa eu ver se tá. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Isso, vamos lá. Aquele, pois, que estava sentado, tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, né, parecendo uma esmeralda. Está errado também aí. Tem uma tradução, como não tenho tempo agora, que ela não usa o termo arco-íris. Tá? Ela usa o termo arco. O arco de Deus. Por que o arco de Deus? Porque, irmãos, o arco não é da íris. O arco é de Deus. Quem é Íris? Irmãos, a Íris, ela é uma deusa grega. Então, batizaram o nome de arco-íris. Porque todas as vezes que os gregos, né, eles iam para a guerra, eles eram motivados por um Deus. E quando eles iam, eles viam o arco-íris, meu irmão, eles adoravam o arco-íris, a deusa Íris, né? E eles ali achavam que porque saiu o arco-íris, a deusa Íris seria com eles na batalha e eles venceriam a batalha. Viu? Então, o arco não é da Íris, o arco é de Deus. Então, tem traduções, irmãos, que já não usa mais o íris, usa o arco. Tá? Então, quando você lê a Bíblia e vê reluzia um arco, tá? Eu acho que eu olha lá, ó. Essa é a versão corrigida fiel. Olha lá, ó. Hã? Isso, olha lá, ó, arco celeste também, ó. Algumas versões diz arco de Deus, tá? Olha lá, ó. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônio. E o arco celeste, viu? Então o arco não é da íris, viu? O arco é de Deus. Repita assim comigo, diga, o arco não é da íris, o arco é de Deus. E você sabe, meu irmão, por que o arco de Deus ele aparece? Quando você for ensinar para os seus filhos, viu? Apesar que hoje tem muita coisa, né, irmão, que você vai ensinar e depois eles sofrem preconceito, né? A irmã Sueli é professora, acho que ela sabe disso, né? E os irmãos também. Como, por exemplo, nós estamos agora na época aí das festas, né? Às vezes tem professora que sofre preconceito e tem, né? E tem criança que sofre também preconceito. É como, né, a criança ensina para a criança. O arco não é arco-íris, é arco de Deus, tá? Mas ensina para sua criança, e você também, viu? Não, se não é arco, fala lá, mamãe, lá, papai. Arco-íris não é arco-íris, é arco de Deus, tá? Mas às vezes pode acontecer que ela possa usar o termo arco-íris até ela criar uma certa idade e ela saber falar o certo, tá? Então, não é arco-íris, viu? É arco de Deus. Então não fala íris, porque quando você fala íris, é como se o arco fosse da deusa Íris. Você não sabia, então agora você sabe, viu? Tá? Outra coisa, por que saiu arco-íris? Antes de falar isso, irmão, vamos lá. Por que saiu arco-íris? Irmão, por que saiu o arco no céu? Está na sua Bíblia. Se eu não me engano, esqueci agora porque eu li. Só sei que é a passagem de Noé. Né? Quando Deus ele falou para Noé que todas as vezes que ele olhasse para o céu e ele visse o arco, né, era para Noé lembrar que Deus tinha, né, uma aliança com a humanidade. Então, toda vez que você olhar para o céu e você ver o arco,
agradeça a Deus. Aquilo, o arco representa, meu irmão, a aliança de Deus com o homem. Irmãos, tem coisa... Gênesis 9,16, né? Irmãos, tem coisa mais sobrenatural do que um sinal desse? Quer ver? Coloca aí, Gênesis 9,16. Aí depois só anota esses versículos, vou falar depois, mais tarde a gente passar para os irmãos também. Vamos lá. Isso, olha só, Gênesis 9,16. Deixa eu saber uma versão aí, vamos lá. Olha lá. Está falando arco-íris ou está falando arco, irmão? Então, pastor, e por que usa então termos íris? Vocês querem saber mesmo por quê, irmãos? A nossa Bíblia, essa Bíblia nossa aqui, ó, que eu não gosto muito de usar essa tradução, e outras traduções, irmãos, elas foram traduzidas por católicos da época. Então, naquela época, eles não tinham muito estudo, eles não tinham muita informação em relação a traduções. Então, aqui existe muito erro de tradução, existe muito erro de concordância, existe muitos erros em muitas coisas aqui. Então, por isso, meu irmão, tem muita coisa, tá, que foi levado para o lado de ídolos, para o lado mais católico, mais catolicista, tá? Por isso que você tem que ter versões atualizadas, viu? Pastor, e tem algum mal nisso? Não. Na verdade, a gente tem que agradecer porque eles traduziram, né? Só que hoje, como a gente já tem um material melhor, então a gente pode buscar a tradução certa e a tradução melhor para nós, viu? Tá? Quem entendeu, diga amém. Viu, irmão? Então, por isso que há muito erro. A nossa Bíblia tem muito erro, muitas palavras erradas. Vocês sabiam que tem palavras que existem no português que não existe no hebraico. Tem muito no grego, aliás, né? Porque, né, o grego eles adoravam ídolos, né? Ele adorava deuses. Então, a nossa Bíblia, ela veio da tradução grega, tá? Eu estou cursando teologia, irmãos, viu? Eu estou cursando teologia e a língua que predominava naquela época era o grego, tá? O aramaico já tinha, o hebreu já tinha, tá? Por isso que eles falavam várias línguas, mas a língua que predominava era o grego. Então, irmãos, por isso que a nossa Bíblia, ela foi traduzida do grego, viu? Então, a nossa Bíblia sendo traduzida do grego, né? Muita coisa que os gregos escreveram vieram para a nossa Bíblia também. Viu? Como, por exemplo, o arco-íris, que é, né, a deusa deles era íris, e tantos outros erros que existem na nossa Bíblia. É mais ou menos assim. Eu estou cursando a teologia, tá? Graças a Deus eu estou cursando, não é nenhuma igreja, nem faculdade. Por quê? Porque eu ouvi dizer que tem a igreja A, pentecostal, que ela dá o curso de teologia. Só que lá, irmãos, eles puxam para eles, para a doutrina deles. Aí a igreja C também dá curso de teologia. Então o que eles fazem? Eles puxam para eles e sentam ali em nós. Então, meu irmão, eu fazendo numa faculdade, estou aprendendo muito, estou gostando. Irmão, estou aprendendo muito, estou gostando. Eles não puxam nem para A e nem para B, eles puxam para a Bíblia. Então, é mais ou menos aí, ó, né? Os gregos, eles traduziram e puxaram para eles. Viu, meu irmão? Quem entendeu mais ou menos o que eu estou tentando explicar aqui? Então, meu irmão, uns querem puxar para cá, outros querem puxar para lá. Então, os gregos puxaram para eles. E quando foi haver a tradução, irmãos, né, tiveram que acrescentar palavras que não existiam lá, tiveram que acrescentar para dar sentido, e tiveram, meu irmão, que trazer algumas coisas que estavam lá para cá. Só que foi enriquecendo muito, né? E se chama teologia escolástica, viu? Foi, meu irmão, foi crescendo muito os estudos e coisa do tipo. Então, hoje, já que a gente pode conhecer o certo, então vamos conhecer o certo, viu? Então, o arco não é da íris, o arco é de Deus, aí a tradução. Estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma, vivente de toda a carne que está sobre a terra, viu?
Pula para o versículo 17, Bregredo, fazendo um favor. Vamos lá. Versículo 17. Isso, deixa eu ver uma coisa aí. Isso. Aqui na tela não foi, versículo 17. Olha lá. E disse Deus a Noé: este é o sinal do quê, meu irmão? Da aliança que tenho estabelecido entre mim, entre toda a carne que está sobre a terra. Isso é Bíblia, viu? Aí, meu irmão, tem um grupo aí fora, que não convém dizer aqui, que eu não posso falar porque eu estou ao vivo, né? Mas eu creio que você sabe. Tem um grupo aí fora que eles dizem que o arco-íris é o símbolo deles. Com certeza vocês já ouviram falar disso, né? Eles dizem que o símbolo é o símbolo do... Deixa pra lá. Você tá aí, ó. Tá? O arco, tá? Não o arco-íris. O arco, meu irmão, tá? É o sinal. Tá? Pastor, por que 24 anciões? Por que 24 anciões? Tá? Então, por que, pastor, né, esses 24 anciões? Então, o que estamos fazendo, né, para conquistar a nossa coroa? Ou seja, primeiro, né, quem são esses 24, pastor, anciões? Tá? Alguns teólogos, irmãos, eles dizem que esses 24 anciões eram 24 homens de Deus, tá? Que quando Jesus ressuscitou, porque quando Jesus ressuscitou, tá? Quando ele morreu, né? Quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que diversas pessoas ressuscitaram também. Então, irmãos, alguns teólogos defendem a tese, tá? Que esses 24 anciões foram 24 homens de Deus do passado, que quando Jesus, né, subiu, eles subiram com Jesus também. Então, eles defendem a tese, viu? Tá? Então, meu irmão, eles defendem essa tese, tá? E outra coisa, irmão, só pode ter coroa quem passou pela terra. Jesus, para ter a coroa, ele teve que vir aqui na terra, vencer o diabo, para ele poder ter coroa. Se com Jesus foi assim, por que comigo e com vocês e com eles não for assim? Então, meu irmão, esses 24 anciões, tá, ressuscitaram, subiram junto, meu irmão, estão lá, tá, junto lá. Tá? E depois nós vamos estudar. Por que existe 24 anciões? Depois eu vou te mostrar na Bíblia, tá? Para poder, meu irmão, recolher, tá, as orações que são feitas durante o dia, tá bom? 24 anciões representam as 24 horas do dia. De hora em hora, Deus, ele ouve, meu irmão, as nossas orações. Apocalipse capítulo 8, a palavra do Senhor Deus diz que, né, os anjos, tá, de hora em hora, eles levam o cesto de oração. Atrás de você, no mundo espiritual, existe um cesto. Então, quando você ora, as suas orações são colocadas dentro daquele cesto. De hora em hora, os anjos vêm e levam essas orações para os 24 anciões, viu, meu irmão? Aí eu te pergunto, como que está o seu cesto de oração, viu? Como que está o seu cesto de oração? Então, por isso você tem que ter intimidade, você tem que falar com Deus, porque você tem que orar no nome do Senhor Jesus, tá bom? Tá, então vamos lá. Irmãos, o que nós estamos fazendo para conquistar a nossa coroa? Porque só pode, meu irmão, ter coroa lá no céu quem venceu aqui na terra. Até o demônio, irmão, se pudesse, né, e tivesse uma chance, ele iria querer essa coroa, tá? E muito de nós aproveitamos essa chance, tá? Ou seja, irmãos, até o demônio, se ele pudesse voltar atrás, ele voltaria. Uma certa vez, manifestou um demônio numa igreja, e o demônio, irmãos, ele falou o seguinte, ele falou que se ele pudesse, irmãos, ele voltaria, se ele tivesse a chance, ele voltaria, irmãos, né, e faria tudo diferente. Aí, né, ele disse assim, e muito de vocês tem a chance de poder ser salvo, de poder entrar no reino dos céus, mas vocês estão desperdiçando essa chance.
Então é mais ou menos assim, meu irmão. Se até o demônio que é demônio quer ir para o inferno, tem cristão, meu irmão, que não está nem aí com a sua salvação. Meu irmão, faz o que bem entende, anda como quer, não está preocupado com a sua salvação. Às vezes, irmão, a gente preocupa com tanta coisa. Preocupa em guardar dinheiro, preocupa em adquirir bens materiais, preocupamos com a aparência, preocupamos, irmão, em viver bem, preocupamos, é errado isso, não é errado, irmão, mas você tem que preocupar com a sua salvação também, porque só pode ter coroa no céu quem vencer aqui na terra. Então, se você, meu irmão, não vencer aqui na terra, não tem como você ter coroa no céu. Então, por isso, meu irmão, tanto eu como vocês precisamos vencer aqui na terra, viu? Precisamos ir para cima no nome do Senhor Jesus, tá bom? Tá? Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá, o versículo 5, olha só, versículo 5, vamos lá caminhar para a gente finalizar. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, aos quais são os 7 Espíritos de Deus. Tá? Esses 7 Espíritos são as 7 plenitudes, ou seja, 7 manifestações de Deus que mais para frente nós iremos, irmãos, tá? Estudar também, tá bom? Então, irmão, só pode ter coroa no céu quem vencer, meu irmão, aqui na terra, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Tá? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Deixa eu ver aqui para me resumir aqui, porque tem coisa aqui que eu já falei. Isso, deixa eu ver aqui. Então vamos lá, Daniel capítulo 7, versículo de número 9. Olha só, Daniel capítulo 7, versículo 9. Pode deixar essa mesma versão, Fernando. Vamos lá. Isso, Daniel capítulo 7, versículo de número 9. Olha só. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Vamos lá, versículo de número 10. Isso. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Tá? Milhares de milhares serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se o livro. Então isso aí já está falando do juízo final. Só você ver, Daniel, meu irmão, viu o que João viu. Tá? Eles estavam no passado e eles já viram o futuro. Eles já viram o que ia acontecer. Tá? Então, o livro de Daniel é o livro apocalíptico, tá? É o livro do Apocalipse do Velho Testamento. Quem se lembra que eu disse para vocês é o inferno do ímpio, né? Olha lá, para você ver. Um rio de fogo manava e saía diante dele, tá? Então, pastor, aonde que esse rio de fogo que sai debaixo do trono, ele vai desaguar? Esse rio, meu irmão, ele vai desaguar no lago de fogo, né? Nós falamos inferno. Inferno, meu irmão, ou seja, é o Hades, né? É onde quando a pessoa morre, a alma dela vai pro, nós já estudamos sobre isso, tá? Ela vai pro seio de Abraão ou ela vai pro Hades, né? Ou seja, pro inferno. E aonde, pastor, os demônios vão passar a sua eternidade? No lago de fogo, tá? E da onde vai desaguar a água que vai alimentar esse lago? Do trono de Deus, viu? Então, meu irmão, ou seja, tá aí, ó, a referência bíblica, viu? Então, Daniel já estava vendo, meu irmão, o juízo final também. Então, Daniel, ele viu o que João viu também. Então, meu irmão, Daniel, ele viu o que João, ele viu também lá no futuro. Amém, meu irmão? Então, isso significa, meu irmão, que tanto eu como você não podemos desprezar o Velho Testamento, não podemos desprezar as profecias, não podemos desprezar. Por quê? Porque muita coisa não aconteceu ainda, meu irmão. Vai acontecer, viu? Muita coisa vai acontecer. Nós vamos lá, versículo 13, para a gente caminhar para finalizar aqui. Isso, olha só. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu seus anciões de dia, e o fizeram chegar até ele. Viu? Então, meu irmão, tudo que João viu, Jesus
meu irmão, ele viu também, tá bom? Tá? Então, João e Daniel tiveram a mesma visão, ou seja, já estavam lá, tá? Ou seja, das nuvens até o trono, somente João e Daniel viram, tá? Ou seja, Daniel representa o velho pacto, os crentes vencedores do velho pacto, viu? João representa os vencedores do novo pacto, tá? Então, irmãos, então tanto eu como vocês, nós precisamos, irmãos, entender isso, tá bom? Então, vença aqui na terra para você ter a coroa no céu. Não despreze as escrituras, não despreze o que já foi escrito, não despreze o que os profetas, não despreze, meu irmão, o que o Velho Testamento falou, o que a Bíblia falou, tudo que falou vai acontecer, viu? Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Nós temos pressa para a coisa acontecer, né? Nós queremos que a coisa aconteça logo. Nós queremos ter a resposta logo, nós queremos ter a cura logo, nós queremos ser libertos logo, nós queremos que a porta se abra logo, mas aprenda, meu irmão, a ter paciência, a ter paz, a se controlar. Por quê? Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Tá? Quem entendeu, diga amém. Diga graças a Deus, então aplauda bem forte o Senhor Jesus. Amém? Então, se coloque de pé no nome de Jesus. Os amigos de casa, Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém? E se coloque de pé e oremos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em nome de